Deus. Se você não está com a Bíblia, ouça com atenção. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que Deus fale conosco essa noite em nome de Jesus. Quando você pensa em alegria, o que você pensa? O que seria uma pessoa alegre? O que seria o estado de uma pessoa alegre, feliz? Ou talvez você pode trazer até para um pensamento mais íntimo. Você é uma pessoa alegre? Você veio para o culto hoje alegre? Ou você estava triste por algumas circunstâncias da vida? Nós vamos ver aqui hoje que a nossa alegria ela depende do nosso propósito estar correto. Porque o pecado, na verdade, é uma tentativa de nos alegrar fora de Deus. E toda alegria fora de Deus, a gente vê que ela não é suficiente, ela é passageira. Quando a gente busca ser feliz longe do Senhor, nunca nada vai estar suficiente. Você já viu quando a gente faz planos, a gente fala assim, quando eu tiver uma namorada eu vou estar feliz. Daí o cara arruma uma namorada. Daí não, agora quando eu casar eu vou estar feliz e ter meus filhos. Daí a pessoa casa e tem filhos. Mas quando eu tiver agora o meu carro top que eu sonhei eu vou estar feliz. Sempre vai precisar de alguma coisa. Porque nada pode suprir a alegria do nosso coração, a não ser Deus. Porque nós fomos criados para nos alegrar em Deus. E o pecado foi a tentativa do homem de ser feliz e ser completo longe de Deus. Então, a alegria, ela não depende, na verdade, das circunstâncias. Porque as circunstâncias na nossa vida vão e vêm. Há momentos que a gente está com mais dinheiro no bolso. Talvez esse é o seu momento. Há momentos que a gente está mais procurado. Há momentos que os amigos somem. Há momentos que você está num bom emprego. Há momentos que você está sem emprego. As circunstâncias na vida também, elas não podem ser totalmente suficientes para nos dar alegria. Porque as circunstâncias mudam. A economia muda, a nossa saúde está boa, pode estar mal. E aqui nesse texto nós vemos que o apóstolo Paulo ele vai falar muito sobre alegria. E é interessante que ele fala alegria como se fosse um mandamento. Eu não sei se você viu no verso 4, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Há um imperativo, esse alegrai-vos é como se fosse um mandamento. É como se fossem os 10 mandamentos. Não matarás, não adulterarás. Não dar falso testemunho. Vê que o apóstolo Paulo vem e dá um mandamento para a igreja de Filipenses. Alegrai-vos. Ou seja, então não nos alegrarmos no Senhor é quebra de um mandamento. Mas nós vamos ver que durante a nossa vida, e aqui ele vai nos mostrar que há alguns ladrões da alegria. Há algumas coisas que podem roubar a nossa alegria. E aqui, especificamente, há 2 grandes ladrões da alegria. Um deles, não sei se você percebeu, 2 mulheres na igreja. Um nome meio estranho, vocês perceberam no versículo 2? A Evódia e a Sintique. Não é um bom nome para você dar para suas futuras meninas, não. É meio estranho, né? Então nós vemos aqui que quebras de relacionamento podem tirar a nossa alegria. Mas também o grande vilão da nossa alegria, o apóstolo Paulo vai falar lá no versículo 6, que chama-se ansiedade.
E ele fala essa carta toda sobre alegria. O apóstolo Paulo, ele diz que era uma igreja que trazia muita alegria para ele. Para você ter uma ideia, não precisa abrir, só ouça. No capítulo 1, no versículo 3, ele fala assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. A igreja de Filipenses era uma igreja que trazia alegria para o apóstolo Paulo, porque era uma igreja que as pessoas eram trabalhadoras, eram cooperadoras do Evangelho. Então ele fala assim: eu oro por vocês e eu oro com alegria. E o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar no que a alegria dele estava fundada, tanto que ele escreve para eles na cadeia. Depois você em casa, se você tiver curiosidade, no capítulo 1, ele vai falar assim: eu estou na cadeia, mas eu estou feliz na cadeia, porque os irmãos, ao saberem que eu estou preso pelo Evangelho, estão agora falando do Evangelho com mais ousadia. Como pode alguém estar na cadeia e feliz? E o apóstolo Paulo fala para eles: eu estou na cadeia, mas eu não estou achando ruim não, porque eu fui preso, a igreja agora está tendo mais ousadia para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, então, é essa pessoa que se alegra na igreja. Então, a alegria dele está baseada aqui em 3 coisas. Tanto que no capítulo 1, versículo 21, ele vai falar o seguinte: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Podemos repetir? Paulo fala: porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Como alguém pode dizer que morrer é lucro? Como alguém pode, na cadeia, dizer que estar alegre? Porque a alegria dele estava baseada em Cristo, na obra de Cristo e numa igreja que cooperava com o Evangelho. Mas é interessante que o apóstolo Paulo vai falar também que algumas pessoas nessa igreja causavam tristeza para ele. Ele fala que essa igreja causa alegria, mas ele também vai falar no capítulo 3, no versículo 18, ele fala o seguinte: pois muitos andam entre nós, nos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Então você vê que mesmo alguém totalmente feliz por causa de Cristo e da obra de Cristo, tem algumas pessoas na igreja que causam tristeza para ele. Ele fala: eu falo até chorando, porque dentro da igreja tem algumas pessoas que são inimigos de Cristo. Eu lembro na igreja que eu converti, e a igreja presbiteriana é quietinha aqui em Abaeté, tá? Mas não é esse o padrão não. Em Uberlândia, a igreja que eu converti era bem barulhenta. E a escola dominical era 9 horas, e o grupo de louvor chegava às 8 para ensaiar. Guitarra, bateria. E daí o vizinho começou a reclamar, começou a chamar a polícia. E daí essa igreja, eu lembro que o pastor tinha fazer umas vigílias, e era uma igreja barulhenta, passava a madrugada chorando, gritando. Então os vizinhos da região fizeram até um abaixo-assinado contra a igreja, que a igreja perturbava. E daí o pastor falou assim: eles são inimigos do Evangelho, inimigos da cruz. Daí eu falei para ele, eu lembro: não, pastor, eu acho que nós é que estamos fazendo barulho demais. Não precisa de tanto. Porque aqui, não sei se vocês perceberam, eu sei que está difícil acompanhar a leitura, mas o apóstolo Paulo vai falar que as pessoas que fazem ele chorar também estavam dentro da igreja. Olha que paradoxo. Ele fala: eu me alegro com vocês, vocês me causam muita alegria, mesmo estando preso, mas há pessoas dentro da igreja que me fazem chorar. Por que eles fazem o apóstolo Paulo chorar? Ele vai dizer: porque eles só se preocupam com o seu próprio umbigo e com coisas terrenas. Às vezes a gente pode pensar que os inimigos da igreja podem estar lá fora, né? Mas às vezes os inimigos de Cristo são aqueles que, mesmo sabendo da glória de Cristo, mesmo sabendo da alegria proposta por Cristo, ainda assim se preocupam só com seus interesses terrenos. Nós temos que pensar nisso. E ele continua então dissertando sobre a alegria. Ele fala no capítulo 4, versículo 1,
Ele chama eles de amados irmãos. Ele fala para eles: vocês são minha alegria, vocês são minha coroa. E ele aconselha eles: permanecei firmes no Senhor. Interessante essa questão, ele chamar a igreja de a sua coroa. Naquela época, os Jogos Olímpicos da cultura grega, eles coroavam um atleta campeão. Então olha que interessante o apóstolo Paulo falar que a igreja era a coroa dele. O que ele estava dizendo? Nessa corrida da vida, nessa competição da vida, a minha coroa é a fidelidade de vocês ao Senhor. Estão vendo como a igreja, elas podem causar muita alegria a Deus e aos servos de Deus, mas também se você só se preocupa consigo mesmo, se você só está preocupado com coisas terrenas, se você não vislumbra a pátria como os seus céus, ou os céus como a sua pátria. O apóstolo Paulo chama essas pessoas e ele fala, eu até chorando eu estou falando isso, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Mas agora ele vai pegar, irmãos, e tratar a primeira quebra o primeiro ladrão da alegria. O primeiro ladrão da alegria, como eu falei, é o relacionamento. No versículo 2, Paulo ele vai aconselhar essas irmãs, Evódia e Sintique. Ele aconselha o que para elas? Pensem concordemente no Senhor. Eu fiquei imaginando aqui, que vergonha, imagina, porque lá no capítulo 1 ele diz que essa carta deveria ser lida por toda a igreja. Imagina eu mando uma carta aqui para a igreja Abaeté, e daí já pega e fala seu nome. Posso usar alguém como exemplo? Quem falou? Imagina a Larissa. A Larissa com a Sharon, então. Daí eu pego aqui, rogo para a Larissa e para a Sharon. Vocês têm que pensar a mesma coisa. Ia ficar meio com vergonha, não ia? No meio de todo mundo. Porque essas irmãs eram um problema dessa igreja, porque as pessoas eram muito ativas. No versículo 3 diz que elas eram cooperadoras do Evangelho, essas duas irmãs, que elas cooperaram com Paulo. Mas às vezes pessoas muito ocupadas no reino de Deus, às vezes pode dar algum problema. Já viu isso? Um tem uma ideia, a outra tem uma ideia. A Larissa quer fazer de um jeito, a Sharon não, eu quero fazer do meu jeito. Problemas de relacionamento, eles roubam a nossa alegria. E problemas de relacionamento podem existir em qualquer lugar, na família, no emprego, principalmente na família, né? Na igreja. Então Paulo vai falar para elas: irmãs, vocês têm que pensar a mesma coisa. Vocês têm que se entender aí. E ele pega e expõe o nome delas perante a igreja. Pensem concordemente. E daí ele pega e fala para alguém auxiliar elas. E no final do versículo 3, ele vai dizer que elas deviam se reconciliar porque o nome delas estavam escritos aonde? No livro da vida. Olha a inteligência do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é óbvio. Olha o que ele está falando. Irmãs, vocês têm um problema aí. Vocês têm que resolver esse problema. Vocês têm que pensar a mesma coisa. Por quê? Porque o nome das duas está escrito no livro da vida. E o que significa o livro da vida? O livro dos salvos. Paulo está falando mais ou menos assim: olha, vocês vão para o mesmo céu e lá não tem problema de relacionamento. Então vocês se resolvem aí, porque senão uma das duas vai ficar para trás. Vocês entenderam? Se o meu nome está no livro da vida porque eu creio em Cristo, e o nome de outro irmão está no livro da vida porque ele crê em Cristo, nós devemos nos reconciliar porque nós estamos indo para a mesma pátria celestial que é o céu. Irmãos, e como problemas de relacionamento roubam a nossa alegria? E veja que eram irmãs abençoadas. Vai nos dizer no versículo 3 aí que elas eram cooperadoras do Evangelho. Gente que quer trabalhar na obra de Deus, geralmente vai dar esse tipo de problema de relacionamento. Porque você tem ideias, você quer fazer, daí outro também tem ideias, quer fazer. Então, se não há humildade, se não há, você tira o seu do centro e coloca outra pessoa, vai ter problemas sempre. Quem não quer fazer nada é quem não vai ter problema de relacionamento.
Agora, quem quer cooperar vai dar problema. E como que a gente resolve isso? Com amor e perdão. É inevitável, porque nós estamos indo para o mesmo céu. O nosso nome está no livro da vida, porque cremos em Cristo. Então, irmãos, não carreguem problemas de relacionamento por muito tempo. Tira a sua paz, tira a sua alegria. Tem alguma síntica aqui na sua vida? Tem alguém que você tem que se reconciliar na sua família? Aqui na igreja eu espero que não. Se tem, peça alguém para te auxiliar, igual o apóstolo Paulo fala, se reconcilie. Porque para onde nós estamos indo não há discussão, não há problemas de relacionamento. Daí no versículo 4, como eu falei, o apóstolo Paulo fala esse mandamento da alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mandamento. E por que devemos nos alegrar então no Senhor? Veja bem que ele fala aonde devemos nos alegrar. Alegrai-vos no Senhor. A nossa alegria verdadeira depende de Deus. Porque nós somos criados para nos relacionarmos com Deus. O objetivo de você existir, o objetivo que Deus te fez na barriga da sua mãe e te deu à luz, foi para que você se relacionasse com Deus. Fora de um relacionamento com Deus, você vai buscar alegria nos relacionamentos, você vai buscar alegria nas realizações pessoais, você vai buscar alegria nas bebidas, nos vícios, e você vai se afundar e não vai encontrar alegria. Porque nós fomos criados para nos alegrar em Deus, Ele é o nosso Criador. E em Cristo nós temos esse propósito restaurado. E ele vai falar então que é um mandamento. E por que devemos nos alegrar então? Porque o Senhor colocou o nosso nome no livro da vida. Veja que a nossa alegria não depende das circunstâncias. Nós temos que pensar quem nós somos. Nós somos alguém que, por causa da graça de Cristo, escreveu o nosso nome no livro da vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque enquanto ele vive alegre em Deus, mesmo preso. E se ele morre, o que há de melhor o espera. Então quem tem essa certeza da fé, da sua salvação, da sua relação com Deus, se alegra, mesmo com as circunstâncias ruins. Versículo 5 agora, ele vai dizer o seguinte: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor também é um motivo para a gente nos alegrar. A Bíblia foi escrita em grego, no Novo Testamento, e essa palavra perto está o Senhor, ela significa um perto de próximo de lugar, ou seja, perto está o Senhor, eu estou perto do Mateus. Mas também essa palavra grega, que é a palavra engis, ela tem uma conotação de perto de tempo. Ou seja, a luz vai voltar perto. A gente crê, né, que até umas 8h30 volta essa luz. Então Paulo está dizendo aqui, se alegrem, viva uma vida moderada, porque o Senhor está perto. Nesses dois sentidos. O Senhor está perto de nós para nos acolher, para nos proteger, mas também o Senhor Jesus está perto de vir. O Senhor Jesus está perto de voltar para se encontrar conosco. Isso não é motivo de alegria? Em meio a essa pandemia, em meio às nossas dificuldades, a Bíblia, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Filipenses e para a igreja até hoje: o Senhor está perto de você. O Senhor te acompanha no seu trabalho, o Senhor te acompanha nas suas lutas, o Senhor conhece as suas lágrimas e está perto dele enxugar as suas lágrimas. Porque quando Jesus vir, ele diz que enxugará do nosso rosto toda lágrima. Veja, irmãos, se não é motivo de nos alegrarmos no Senhor essas certezas. A certeza que o nosso nome está no livro da vida, salvos. A certeza que o Senhor está perto de nós. E a certeza que o Senhor está perto de voltar para nos buscar.
Veja que a nossa alegria não depende da economia, das circunstâncias, ela depende do que a Bíblia diz que nós somos e do que vai acontecer conosco. Mas veja que interessante, no meio desse assunto, o apóstolo Paulo fala que a nossa moderação deve ser conhecida diante de todos os homens. Ou seja, a vida de um cristão, a vida de alguém que está alegre em Deus, deve ser uma vida moderada. O que é isso? Uma vida coerente. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Nós devemos ter uma vida moderada, sem excessos, com cuidado. E hoje, irmãos, eu estava pensando essa semana como nós precisamos de moderação na forma que a gente se relaciona pelas redes sociais. Moderação naquilo que você posta, moderação daquilo que você vai dizer ali, moderação nas fotos que você coloca. A vida de um cristão é uma vida moderada, é uma vida sem excessos, é uma vida de alguém que já está satisfeito em Deus. Nós não precisamos de 100 curtidas para estarmos bem no dia. Até um amigo meu falou assim: Gabriel, você não posta quase nada no Instagram? Eu falei: olha, eu quero até postar mais, mas meu celular é ruim demais. Vai chegar um celular novo, eu vou postar mais coisa. Mas parece que a gente fica querendo mostrar alguma coisa na rede social para que a gente pareça legal. E para que a gente receba carinho das pessoas, curtidas, comentários. E às vezes a gente acaba postando alguma coisa que não é moderado. Cuidado, irmãos. Moderação faz parte da vida cristã. Nem todo lugar convém, nem toda atitude convém. A forma que a gente se veste deve ser moderada, a forma que a gente vive, que a gente conversa. Então o apóstolo Paulo fala isso. Viva uma vida moderada, porque perto está o Senhor. Mas, irmãos, vamos falar então do grande vilão, o grande ladrão da alegria. Diz que é o mal do século. Tem alguém aqui ansioso? Diz que a ansiedade, ela vai ser o grande problema do século 21. Diz que a ansiedade, ela vai ser, os médicos, psiquiatras, neurologistas vão ser os mais procurados. Versículo 6 é um outro mandamento. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Irmãos, esse grande ladrão de alegria chamado ansiedade, ele é essa preocupação, né? Não estou falando aquela ansiedade psicossomática, que às vezes você sente um frio na barriga, você sente um suor, que você fica nervoso. Essa ansiedade que a Bíblia fala, essa preocupação, né? Essa preocupação se você vai ter um bom emprego quando formar, essa preocupação exacerbada se você vai conseguir arrumar um namorado, essa preocupação se você vai conseguir esse mês pagar as suas contas. Quando eu estou falando de ansiedade, eu estou falando dessa preocupação que tira o nosso sono. Não estou falando desse nervosismo que nós sentimos, né? Às vezes o médico até receita algum ansiolítico, algo para nos acalmar. Não, estou falando daquilo, aquela preocupação com a vida, aquela preocupação com o amanhã. Será que eu vou pegar esse vírus? Será que minha mãe vai pegar esse vírus? Aquele negócio que tira a sua paz, que tira o seu sono. É esse tipo de ansiedade que a Bíblia fala para a gente não ter. Mas é difícil, não é não, gente? Só para mim que é difícil? É difícil. Porque a ansiedade, ela vem da nossa falta de confiança em Deus, da nossa falta de fé. O Senhor sustentou a gente 40 anos, no meu caso, até hoje. E eu fico com medo se Ele vai me sustentar em 2021. O Senhor já fez milagres na minha vida, na sua vida. E a gente ainda fica com medo se Ele vai nos sustentar nos próximos anos, não é verdade? O Senhor já abriu portas para nós e a gente continua ansioso. Mas aqui o apóstolo Paulo dá o remédio para a ansiedade.
O remédio para a ansiedade se chama oração. Se resolve a ansiedade com oração e súplica. Aqui ele fala para a igreja: vocês devem fazer que Deus conheça as vossas petições. Vocês devem contar tudo para o seu Senhor. Você deve contar tudo para Ele, todos os seus anseios, todas as suas inseguranças, todos os seus medos. Conta tudo para o seu Pai. Tanto que Jesus disse que era a gente entrar no nosso quarto e falar com o nosso Pai que vem em secreto e nos abençoa em secreto. O melhor remédio para a ansiedade não é o Rivotril, não é o Frontal. Qual mais outro aí que existe? Esse eu não conheço não. O melhor remédio para a ansiedade é uma vida de oração e súplica. É uma vida de oração e súplica. E olha, veja que interessante, no final do versículo 6 vai falar que nós devemos fazer isso, colocar tudo na mão do nosso Pai com ações de graça. Sempre lembrando que Ele é bom, sempre com agradecimento, sempre com contentamento no nosso coração. Oração não pode faltar agradecimento. Oração não pode faltar contentamento. Porque lembrando, nós não estamos alegres se Deus vai responder não às nossas orações. Nós estamos alegres por aquilo que Ele é para nós. Nós estamos alegres porque o nosso nome está no livro da vida, porque perto está o Senhor. Mas às vezes Ele costuma responder orações, sabia? Às vezes não, todas as vezes. Eu digo às vezes porque nem sempre é do jeito que a gente queria. Porque Ele é um Pai bom e perfeito. E quando nós pedimos alguma coisa que não é tempo, que não é bom ainda e perfeito para nós, Ele não vai nos dar. Mas por que a oração é esse remédio para a alma? Por que a oração é esse bálsamo para a nossa alma? Porque nós sabemos que nós colocamos tudo diante daquele que pode fazer todas as coisas. Nós sabemos que nós colocamos tudo, então a oração é esse ato de fé de um filho para com o seu pai. Oração é essa confiança. Então nós devemos orar como se a nossa vida dependesse disso, porque depende. Nós devemos ter uma vida de oração como se a nossa vida dependesse disso, porque de fato depende. Para você ter uma ideia, no Salmo 127, diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Veja, irmãos, que se o Senhor não edificar a nossa casa, nós trabalhamos em vão. Veja que Ele manda a gente trabalhar, mas manda a gente confiar no Senhor, porque se Ele não edificar, o trabalhador levanta às 5 horas da manhã e trabalha até 10 da noite em vão, à toa. Veja que Ele manda o sentinela vigiar, Ele manda o soldado guardar, mas se o Senhor não guardar, em vão o sentinela vigia. Então nós devemos orar, isso não é um clichê não, temos que repetir isso aqui, como se a nossa vida dependesse disso, porque depende. Porque você pode ser o melhor profissional, você pode ser um cara trabalhador, esforçado, mas se o Senhor não edificar, em vão você levanta de madrugada para trabalhar. Vocês podem colocar aqui o melhor trabalhador, o melhor pregador nessa igreja, o Hernandes Dias Lopes, mas se o Senhor não edificar, se o Senhor não abençoar, não acontece nada. E às vezes eu acho que falta essa confiança em nós na oração, porque a gente ora muito pouco. Parece que a gente não confia que isso que a Bíblia fala, que o Senhor está perto. Embora essa semana de oração foi muito boa, nós tivemos aqui uma média de 5 a 7 pessoas orando. Teve gente que não veio. E talvez você fale assim: Gabriel, mas eu estava fazendo uma coisa importante. A oração era mais importante.
A não ser, lógico, que você tem um trabalho, né, que você tinha que estar lá cumprindo horário. Não vamos ser legalistas também, né? Porque aquilo que você estava fazendo, o sucesso daquilo dependia da oração. Irmãos, e a oração é a atividade mais básica do cristão. O pastor Josemar Bessa, ele disse o seguinte: se você não ora, não finja desejar ser mudado. E eu acrescento mais algumas coisas aqui. Se você não lê a Bíblia, não finja querer conhecer a vontade de Deus. Se você não pode guardar o dia de domingo para vir cultuar a Deus, não finja amar a Deus. Porque o básico, o tripé básico da vida do cristão é cultuar a Deus domingo, estudar e conhecer a Bíblia e oração. É o básico. Então talvez a nossa vida está cheia de ansiedade, porque nós não tomamos o remédio, que é uma vida devota de oração. Oração em casa sozinho, oração na igreja com os irmãos, súplicas. E a promessa, quando a gente faz isso, é no versículo 7. Vai dizer que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, quais são os resultados? Você vai ter a paz de Deus, mesmo em meio a tribulações. Por que o apóstolo Paulo estava na cadeia por causa do Evangelho e disse que estava alegre? Porque era um homem de oração. Então o resultado da nossa devoção a Deus é a paz de Deus. Quem não quer a paz de Deus? Veja que ele não promete que quem ora não terá problemas. Ele não promete que quem ora terá todas as suas orações respondidas. Mas ele promete que quem ora terá a paz de Deus. E é isso que nós precisamos. De saber que o Senhor está perto de nós, que Ele está nos ajudando, que Ele está nos suprindo as nossas necessidades. E veja também que diz que Ele guardará a nossa mente e o coração. Isso é muito importante. Porque quando nós estamos passando por algum problema, aflitos, o nosso coração manda a gente tentar resolver pelo nosso próprio braço, não é mesmo? Quando nós estamos numa encruzilhada para resolver alguma coisa e a gente não tem a paz de Deus, o nosso coração, a nossa mente fala: resolve você mesmo. Sem a sabedoria de Deus, sem a paz de Deus, é aí que a gente se perde. Esse é o remédio. É simples. Assim. Tem alguma evódia, então, alguma síntica na sua vida? Resolva-se. Porque se o seu nome está no livro da vida e o dela também, vocês vão para o mesmo céu, para a mesma pátria. E lá não tem discórdia. Você é um cooperador da obra de Deus? Ou você é esse que Paulo diz até chorando, que vive apenas por seus próprios interesses terrenos? Não tem tempo para a igreja, não tem tempo para colaborar com a missão da igreja, porque você está muito ocupado consigo mesmo. Paulo diz que chora ao lembrar desses. Você é feliz? Sem as circunstâncias estarem boas para você? Do que depende a sua alegria? Ouse alegrar-se no Senhor. Seja um imitador de Paulo, que ele manda a gente imitar ele. Coloque a sua alegria no Senhor, na obra do Senhor e nos cooperadores do Senhor. Porque a promessa é que a paz de Deus vai estar no meio do seu coração e na sua mente, em todo e qualquer momento.